Bem, nós vimos na semana passada que o início da literatura americana foi muito parecido com o da literatura portuguesa, né? O da literatura brasileira, na verdade. Por quê? Porque o Brasil também era uma colônia de Portugal, né? Então a vida era muito parecida com o que acontecia com as colônias americanas, que eram colônias da Inglaterra. Então, durante esse período que a gente chamou de colonial, né, as colônias não produziram muita literatura. Por quê? Porque eram mais narrativas orais, né? Aquela coisa das aventuras dos índios, das aventuras dos caçadores, né? Então a coisa era mais oral. Então, o que existiu de literatura escrita foi coisas tipo notícias de jornal, cartas, né? Relatos de experiência, panfletos. E nós estudamos a principal obra desse período colonial, que foi o senso comum, que também é conhecido como bom senso, porque nós já vimos que havia uma convergência de vontade, né? A sociedade americana das colônias queria se tornar independente, e aí o Thomas Paine chamou a atenção para que não pensassem que a independência era sinônimo de libertinagem, né? De liberdade sem restrições ou limitações. Mas o fato é que as colônias americanas começaram a se inquietar com essa dependência da corte, né? Esse subjugamento, esse subjugo da Inglaterra. E alguns homens mais influentes começaram a se movimentar no sentido de questionar, né? Quer dizer, por que nós temos que dar as nossas riquezas para a Inglaterra? Por que nós não podemos produzir, vender nós mesmos e ficar com o nosso lucro? Por que nós temos que pagar impostos se nós é que estamos produzindo? Então, começou a haver uma inquietação, né? E, em algumas colônias, começaram a surgir homens mais influentes que em outras, tá? E esses homens começaram a criar um movimento que foi culminar com a independência dos Estados Unidos, né? A independência da América, que foi mais ou menos como aconteceu aqui no Brasil. Qual foi a diferença? Que aqui foram algumas circunstâncias que levaram Dom Pedro a proclamar a independência. Lá, nos Estados Unidos, não foi um imperador, né? Não foi um rei, foi um cidadão comum, vamos dizer assim, foi um político da época que, junto com mais algumas pessoas influentes, resolveu dar um grito de independência e aí se reuniram, certo? Para proclamar a independência das colônias americanas. Claro que isso não foi um processo pacífico, como não foi no Brasil, né? Houve muita revolta, houve muitas guerras, mas o fato é que a independência foi proclamada, né? Como vocês estão vendo aí na tela, a declaração da independência para vocês poderem ver, né? Então vocês sabem que a independência americana, a Constituição que foi escrita depois, ela permanece até hoje, tá? Ela não foi modificada jamais. Então, com essa proclamação da independência, surge um novo período na literatura americana, que é o período pós-colonial ou pós-independência, se vocês assim quiserem chamar. Em alguns autores, vocês vão encontrar esse nome, quer dizer, período de pós-independência ou período pós-colonial, tá? Então, aí, o que é que começou a acontecer? As pessoas começaram a ir procurar novas terras, né? Lembram dos expedicionários brasileiros que foram em busca do ouro, foram em busca de travar as Minas Gerais e não sei o que mais? Assim,
lá nos Estados Unidos, os americanos, né, de algumas colônias, começaram a ir embora das suas colônias em busca de novas terras, em busca de mais riqueza, de novas aventuras, certo? Isso provocou o quê? Provocou a criação dos estados americanos. Claro, né? Por quê? Porque começaram a surgir núcleos sociais. Então, as pessoas se juntaram aqui, livres, certo? Foram explorar as terras, foram plantar, certo? Foram tentar encontrar minérios, foram em busca de transformar aquela situação em uma sociedade, tá? Então, começaram a surgir, dentro desse território, aquilo que nós hoje conhecemos como os Estados americanos. Muito bem. Até aí, nenhum problema, né? Tinham acabado de se tornar independentes, né? Estavam livres, foram, então, viver a sua própria vida. Qual é a consequência disso? Bom, quando você cria um núcleo familiar, quando você coloca várias pessoas convivendo como uma família, como um núcleo, e não existe ainda determinações, né? Não existem ainda leis e muitas regras para dirigir, para orientar aquele núcleo. Lembrem que o Thomas Paine já estava chamando a atenção disso lá atrás, né? Olha, gente, não é só formar uma independência, a gente precisa de regra, precisa disso, precisa daquilo, olha, toma cuidado. Bom, quando você forma uma nova família, um novo núcleo familiar ou social, o que é que acontece? Você tem benefícios, você tem vantagens, mas também começam a aparecer o quê? As desvantagens, né? Os conflitos, porque as pessoas começam a conviver, então começam a aparecer as diferenças, né? Começam a aparecer os problemas. Então, aí vocês observem que o contexto, né, da sociedade americana, ele mudou. Ele saiu de um contexto em que havia uma determinação dominadora, então as pessoas seguiam aquelas orientações porque eram obrigadas, para um contexto de liberdade, onde elas próprias começaram a ter que tomar as próprias decisões, a seguir o próprio caminho, a fazer as próprias escolhas. E era esse o medo do Thomas Paine, que as pessoas não tivessem bom senso quando isso acontecesse. Muito bem, então esse era o cenário do período pós-colonial. Os conflitos, né, as desavenças, certo? Os problemas sociais, quando você começa a colocar pessoas convivendo no mesmo lugar. E aí, claro, começaram a surgir novamente obras literárias escritas. Uma dessas obras foi a Declaração de Independência, tá? Que vocês estão vendo aí na tela. Então, essa aí é uma obra literária do período pós-colonial, tá? Ela é o marco, vamos dizer assim, desse período. Mas ela não é a obra mais importante, tá? Por causa desses conflitos e por causa desse contexto familiar, né, e de natureza social que se criou, a obra mais importante deste período é a que vocês têm lá para refletir a respeito. Ela se chama O Poder da Sedução, tá? Quer dizer, o poder da empatia, né? Da sedução, ou O Triunfo da Natureza. Esta natureza, tá? Que dá nome a essa obra, não é a natureza, vamos dizer assim, de mata e etc. Tá? É a natureza humana. Então, o triunfo da natureza humana. Por quê? Porque o William Brown, ele retratou uma situação familiar que representava um relacionamento de incesto.
entre dois irmãos que não sabiam que eram irmãos, porque o pai não havia contado, né? Eles só vieram a saber depois que o pai morreu. Mas aí eles já estavam apaixonados. E aí era a escolha. Ou a gente continua, né, dando vazão a esse sentimento, a esse instinto, né, a esse impulso de ficar juntos, de amar e etc. Ou a gente interrompe tudo isso, se separa, porque não é permitido socialmente que o fogo da batata, da cenoura. dois irmãos se relacionem dessa maneira. Então, isso não é socialmente aceitável. Vejam que nós estamos falando daquela época, tá? Então, o William Brown, ele teve uma perspicácia, né, muito interessante. Ele pegou essa situação, provavelmente isso possa ter ocorrido, né, com alguém daquela época, com alguma família daquela época, e aí ele criou a ficção para fazer uma crítica ou para chamar a atenção com relação a esse impulso, a esse instinto humano, que é uma situação que pode facilmente acontecer no seio de uma família, tá? E ele, então, criou essa ficção, né? Ele retratou tudo isso, e essa obra é considerada a primeira obra do gênero romance na literatura americana, tá? Então, aquilo que a gente conhece em inglês como novel, que é romance, né? Não é novela, hein, gente? É um cognato, é um falso cognato. A palavra é novel, mas ela quer dizer romance. Então, o primeiro romance da literatura americana, que é considerado o primeiro romance, ou vamos dizer assim, a primeira obra que tem características de romance, é esta obra escrita pelo William Hill Brown, que se chama The Power of Sympathy or The Triumph of Nature, quer dizer, o poder da sedução ou o triunfo da natureza. Mas é a natureza humana, tá? Infelizmente, como vocês vão ler depois lá na obra, né? Essa situação não teve um final assim muito feliz, tá? Mas vocês vão ler lá na obra e vão refletir sobre isso, tá? Que é uma coisa absolutamente comum hoje em dia, né? Primo que casa com primo, às vezes os pais são religiosos demais, aí não querem, não permitem, né? Às vezes a gente quer aqueles exames de sangue para ver se não há incompatibilidade, porque vocês sabem que isso pode trazer problemas para os filhos, né? Dependendo do tipo de sanguíneo dos dois. Então, é uma situação que é normal e é comum até hoje. E que foi muito bem retratada, né, pelo Brown. Terminar tem que aplicar em todos os sextos anos. Oi? Dá aí meu caderno de livro. Tá aí. Gente, vocês devem desligar o microfone, tá? Porque senão a gente fica ouvindo tudo que está acontecendo aí. Bom, então, esse é o retrato, tá, da sociedade americana no período pós-colonial. Vocês entenderam, gente? Então, começou a se criar um novo núcleo social, agora independente, né, autônomo, livre. E é claro que isso começou a gerar também esses conflitos sociais, né? Essas desavenças, essas diferenças, a falta de bom senso, certo? Ou pelo menos a discussão de que quem era que tem o bom senso, né? Quem deve ser seguido, quem não deve, o que deve ser permitido, o que não deve ser permitido. Então aí as pessoas começaram a seguir a natureza humana, certo? Não havia outra forma, então começaram a deixar a natureza se manifestar.
E o William Hill Brown pegou muito bem isso aí e fez essa ficção em cima de um contexto que pode, eu repito, ter sido alguma coisa que ele viu, observou em alguma família da colônia americana daquela época, ou dos estados, ou de algum estado americano daquela época, tá? Então, eu aproveitei, tá, gente, para fazer, como eu fiz da vez passada, um breve resumo, tá, do que era ou do que foi esse período. Então, a América, quer dizer, os estados, né, que eram colônias e agora já eram livres, queriam a sua própria identidade, tá? Inclusive na literatura. Essa identidade, ela vai surgir mais tarde, certo? Vocês vão ver que há um momento na literatura em que essa identidade fica absolutamente definida, tá? Então, a América, os Estados Unidos, né, cria uma identidade estabelecida, determinada, tá? Então, eles queriam isso, né? Queriam ter a própria vida, queriam ser eles próprios e não ficar obedecendo a ordens de um explorador, tá? Inclusive, isso vai acontecer na literatura, certo? Muito bem. Aí, o que é que aconteceu? Os homens influentes das colônias, né? Na verdade, eles eram 4, certo? De forma mais intensa, vocês têm lá no material que está na plataforma. Eles acabaram por convencer o povo sobre a necessidade dessa independência. Apesar daquilo tudo que o Thomas Paine havia dito anteriormente, eles conseguiram convencer o povo de que isso era melhor para todo mundo. Aí começaram a surgir as primeiras sociedades, né? As primeiras comunidades, os primeiros núcleos puramente americanos, certo? Com as próprias decisões, né? Com o próprio convívio, certo? Enfim, com a própria vida. Bom, por causa disso, ou como consequência disso, começam a surgir os primeiros problemas da vida em sociedade, né? Então, quem deve mandar, quem não deve, certo? O que é certo, o que é errado, que são coisas que acontecem no dia a dia de qualquer família, certo? De qualquer núcleo social. Então, surgem os primeiros conflitos, as primeiras desavenças, as primeiras discussões, né? As primeiras diferenças. E aí, o William Brown, certo? Pescou isso e criou uma ficção em torno dessa situação e estabeleceu essa obra que foi chamada O Poder da Sedução, né? Ou O Triunfo da Natureza, que é a natureza humana, tá? E é considerada essa obra o primeiro romance, ou a primeira obra escrita com características de romance na literatura americana, tá, gente? É assim, como vocês devem ter percebido, né? Isso já deve ter vindo à mente de vocês, nesse período começam a surgir as primeiras obras melhor escritas, né? Porque aí elas passaram a ser redigidas por essas pessoas que tinham mais educação, mais influência, né? Que eram mais letradas, vamos dizer assim. Então, essa obra do William Brown já teve uma qualidade melhor do que a do Thomas Paine, certo? Em termos de redação, em termos de texto e etc. Tá ok? Então, basicamente, a situação da literatura americana nesse período foi essa. Perguntas? Perguntas? Bom, só reforçando, então, para quem entrou no nosso encontro agora, essa semana vocês não têm
obrigatoriedade de postagem, tá? A tarefa de vocês, ela não tem pontuação, certo? Nós estamos naquele rodízio, igual como vocês tiveram no semestre passado, né? Então, essa semana, no rodízio, a disciplina de vocês não teve atividade pontuada. Então, ela vai ficar para a semana que vem, tá? Se vocês não tiverem nenhuma pergunta e nem nenhuma dúvida mais específica, eu gostaria de parar de gravar para que o vídeo não fique muito pesado. Mas a gente continua conversando, tá? Porque Ok, professor. Tudo bem. já li o seu recado, tá? Tudo bem, professor. Tudo bem? Bom, então eu vou parar de gravar, tá?